igreja capaz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar a Deus, toda honra, toda glória, toda maravilha. Olha, maravilha.
Microfoninho. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Levanta as mãos para cá em nome de Jesus. Ó Pai amado e Pai querido, Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor já está aqui, ó Pai. Amém. Aqui, meu Deus, está o teu servo, Senhor, que teve essa disponibilidade, Senhor, de vir aqui, meu Deus, para servir, ó Pai. Amém. Espírito Santo, eu creio, meu Deus, e acredito que para o pessoal lá fora, meu Pai, nós somos improváveis, meu Pai. É verdade. Isso. Mas o Senhor, meu Deus, olhou, meu Deus, para essa casa, olhou para a nossa vida. O Senhor encontrou corações, meu Pai, desejosos, meu Pai. Assim como vai dizer a tua palavra, meu Deus, que o Senhor incomoda Filipe, meu Deus, para levar a palavra para aquele eunuco, Senhor. Assim o Senhor também tem levantado o teu servo, Senhor, para trazer a tua palavra, amém, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Obrigado. Pode se sentar, irmãos. Vocês estão bem? Amém. É uma alegria estar aqui. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, de todas as vezes que eu vim aqui, acho que essa talvez seja uma palavra mais de encorajamento. Mais encorajamento do que exortação. E assim como a exortação é fundamental na vida de um cristão, o encorajamento também é. Eu gosto de dizer que Deus não é o Deus Papai Noel, não é o Deus Coelhinho da Páscoa. Mas Ele também não é o Deus mau, que muita gente acha quando lê o Antigo Testamento. É preciso lembrar que o Antigo Testamento tinha um contexto histórico, tinha um contexto daquela época, que se Deus não fosse tão rígido como Ele era, virava uma bagunça de vez, né? Porque era um pessoal muito sem regras, sem limites. E qual que é a diferença então do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Os princípios mudam? Não, os princípios não mudam. E muita gente acha que no Novo Testamento a régua abaixa, quando na realidade a régua aumenta. Porque no Antigo Testamento vocês lembram que tem passagens lá que mostram uma mulher queriam apedrejar uma mulher porque ela tinha pecado, né, no Novo Testamento. E aí Jesus vira e fala, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E logo dispersa aquela roda. E no Antigo Testamento não tinha consequência de morte. Se traísse, era de fato apedrejado, né? Porém, com a vinda de Jesus, a gente só de pensar já está pecando. Então eu entendo, lendo os textos bíblicos, que
nos é exigido muito mais, porque agora a gente tem acesso direto ao Pai. Mas não é o assunto de hoje. Eu queria falar com vocês sobre a paz que excede todo entendimento. Alguém tem problema aqui? Nossa, ainda bem que não sou só eu, mas não é todo mundo, tem gente sem problema aí, ó. Eu acho que vocês são filhos amados de Deus mesmo. Essa palavra, a gente vai começar lendo a partir do livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Então, se você tiver aí, você acompanha, por favor. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Tem outras versões que vão dizer: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui a gente tem um ensinamento precioso, né? Que a paz do cristão... Quem é cristão, irmãos? Quem é cristão? Nós somos cristãos, amém? Então, para a gente se dizer cristão, a gente tem que ser filho de Deus, é ou não é? Então, nós que somos filhos de Deus, não temos a nossa paz firmada na ausência de problemas. Ao contrário. Porque tem muita gente, falei sobre isso à tarde lá na outra clínica de recuperação, lá na Proada, tem muita gente que quer buscar a Deus em função das bênçãos dele. Não é? A pessoa quer as bênçãos de Deus, mas ela não quer o Deus das bênçãos. E geralmente é assim. Mas nós, filhos de Deus, em função da nossa firme convicção de que Deus está no absoluto controle de todas as coisas, nós sabemos que mesmo em meio aos problemas, se Deus permitiu, é porque Ele tem algo para nos ensinar. E eu tenho falado muito sobre isso porque é algo que eu vivo. Eu estou num momento da minha vida de muitos problemas. Não ocasionados necessariamente por mim só, mas por todo um contexto econômico do país. Eu não sei se vocês sabem, mas as coisas lá fora estão bem difíceis, né? A economia não vai bem, nem um pouco bem. E tem coisas que não estão no nosso controle. Aquilo que eu posso fazer, eu devo e faço. Aquilo que eu não consigo mudar, eu oro, segundo o próprio texto, eu oro e entrego. E aí quando a gente aprende isso, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito, está lá em Romanos 8, 28, a gente aprende a descansar. Ah, mas está difícil. Bom, ser cristão não significa ter ausência de problemas. Então, quem busca a Deus para não ter problemas, tem uma péssima notícia. Talvez os seus problemas vão aumentar. Porque Deus tem uma didática diferente, irmãos, do mundo. Deus, quando tem um voo alto para você, porque assim Ele deseja, porque assim Ele tem algum propósito, mais Ele vai te provar. E eu vejo muito crente, que para mim são pessoas que na prática não nasceram de novo ainda, vacilando a sua fé de acordo com o que Deus faz ou deixa de fazer. E isso, se a gente entender isso, e essa é um pouquinho a linha da minha mensagem, a gente vai ter uma visão diferente das coisas que acontecem na nossa vida. Porque muita gente pega a Bíblia atrás de promessa. E tem uma promessa que Jesus, Ele próprio fez. No mundo, essa promessa ninguém quer, né? Mas se Ele teve aflições, só que o complemento desse versículo é: mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. E se nós estamos em Cristo, nós também vamos vencer. Tá certo, irmãos? Essa é uma promessa para nós. Então a paz que excede todo entendimento é um convite para a gente confiar em Deus. E quando a gente entra nesse lugar de confiança,
a gente entra também num lugar de provisão. Deixa eu explicar algo para vocês que isso é importante entender. Se eu quero a provisão de Deus na minha vida, eu não posso duvidar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu me posiciono como filho de Deus e eu digo que eu creio no Deus que eu digo que eu creio, eu não posso duvidar. Mas eu estou orando e não estou vendo acontecer. É porque ainda não chegou o momento de acontecer. E aí, ao longo da minha caminhada, e estou dizendo uma experiência pessoal para vocês, eu tenho percebido que quando a gente entra nesse lugar de confiança, não é só a paz que toma conta da minha alma, mas é a certeza de que tudo o que me acontece é permissão de Deus. Se é para o bom, ótimo. Se é para o mal, que eu acho que é mal, na realidade é só para me forjar o caráter que Ele deseja. Está entendendo isso, Moisés? Por isso que esse é um mistério para mim, e quando eu estiver com Jesus, vai ser a primeira coisa que eu vou perguntar. Existem pessoas que passam por essa vida e parece que Deus não estende a mão. Mas não é porque essa pessoa não tem bênçãos. Eu conheço muita gente muito bem sucedida que não passa por nenhum tipo de provação, mas que está indo para o inferno. Você está entendendo isso? E aí eu não entendo por que tem gente que Deus põe a mão e precisa provar tanto. Mas é fato que grandes nomes da Bíblia, se a gente for estudar a história, vocês acham que José foi um grande nome na Bíblia? E por que Deus permitiu ele ser vendido pelos próprios irmãos? Provou, forjou, e no momento que ele tem a oportunidade de se vingar, o que ele faz? Será que a gente quer ser como José? Porque José foi vendido como escravo, como permissão de Deus. Mas depois ele virou o quê, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Em João, versículo 14, versículo 27, diz assim: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nesse versículo, Jesus está dizendo que apesar da sua partida e das provações que eles enfrentariam, eles não precisariam ficar com medo. E por quê? Porque o Espírito Santo estaria com eles. Nós somos chamados, irmãos, para viver nesse lugar. Nós somos chamados para viver num lugar da paz que excede todo entendimento. E eu não sei vocês, mas esse versículo é um versículo chave da minha fé. Porque eu, na minha maneira de viver e de ser, eu sempre trabalhei para eu não ter escassez de nada. A minha cabeça sempre foi voltada para vencer na vida, não porque eu queria vencer na vida para mostrar nada para ninguém, mas porque eu não queria que a minha família tivesse algum tipo de dificuldade. Mas quando Deus permitiu que meu filho adoecesse, ali eu experimentei o favor de Deus na minha vida pela primeira vez. E não pela cura, graças a Deus, do meu filho. Não. Porque no momento que eu não pude, porque não tive condições psicológicas para isso, de trabalhar, foi o momento que Deus mandou a provisão para minha casa. E nunca faltou nada. Nunca. Mesmo eu sem trabalhar. E nos momentos que parecia que ia faltar alguma coisa, e tem um momento emblemático que eu quero contar para vocês. Nós ficamos 7 meses direto no hospital com ele.
E eu era executivo na minha área de logística, trabalhava numa empresa grande em São Paulo, e eu tinha uma remuneração entre 25 e 30 mil reais por mês. Naquela época, 2015. E do dia para a noite eu não perdi meu trabalho, eu tinha uma vida de quem ganhava 30 mil reais por mês. Naquela época é como se fosse hoje 60, talvez, 70. E da noite para o dia eu não tinha mais essa receita. Fui mandado embora, porque eu não conseguia administrar isso. E eu tinha despesas de quem ganhava esse patamar de salário. Então, para mim, foi literalmente do céu ao inferno. E obviamente que por conta da família grande, meu pai, meus tios, amigos, nunca faltou nada. Eles ajudavam e do nada ia lá no hospital e deixavam dinheiro. Tinha um tio meu que eu precisei brigar com ele uma vez. Toda vez que ele ia lá, ele ia me cumprimentar, enchia minha mão de dinheiro. Mas quando a gente teve alta e voltou para casa, eu fui usando cheque especial, cartão de crédito, porque eu tinha limites altos, né? Ganhava bem. E um dia eu cheguei em casa, eu fiquei desempregado, e aí eu, para manter a minha sanidade mental, eu cumpria expediente no shopping. Eu morava perto do shopping da cidade, estava até ali do shopping velho. Então eu acordava cedo, me vestia como se fosse trabalhar, e eu ia para o shopping, abria meu computador e ia mandar currículo. E aí na hora do almoço eu voltava para casa, a pé, que era perto, almoçava, depois à tarde eu ia de novo para o shopping. Eu mantinha essa rotina. E aí numa dessas minhas voltas para casa de manhã, meu filho fazendo fisioterapia no tapete, muito debilitado ainda, a minha esposa me entregou uma listinha de compra e falou assim, compra isso aqui para mim no supermercado. E ela não fazia ideia da minha situação financeira. Eu tentava segurar ali para não trazer mais problema para ela. E aí eu entrei na minha conta e eu tinha R$182 de um limite de 50 mil. Ou seja, eu estava usando quase 50 mil reais de limite de cheque especial. E eu, até aquele momento, nunca tinha olhado na prateleira de um supermercado o preço de nada. Se você perguntasse para mim o quilo da cebola, eu não sabia. Não precisava olhar. E aí eu desci no supermercado, tinha um supermercado lá, e aí eu peguei a lista dela e tinha assim, 6 molhos de tomate, 8 não sei o que. E eu fui pegando e pondo no carrinho. Só que ao invés de pegar 6, eu pegava 2. Ao invés de pegar 8, eu pegava 4. E fui somando no celular até dar lá o valor que eu tinha na conta. Se eu passasse a mão no telefone e pedisse dinheiro pro meu pai, ele ia mandar. Se eu passasse a mão no telefone e ligasse para um amigo, ele ia mandar. Mas eu não queria, porque a gente tem orgulho, um orgulho natural, besta, mas a gente tem. E aí eu comprei tudo, deixei as coisas em cima do balcão, e aquilo para mim foi um choque de realidade. Depois de 7 meses que nós ficamos no hospital, a gente tinha uma semana em casa, mais ou menos. E aí eu deixei as coisas em cima do balcão e fui chorar no banheiro. Tirei a roupa, abri o chuveiro. Eu não queria que ela me visse chorando, minha esposa. Então eu abri o chuveiro, entrei no chuveiro, e ali eu tive uma briga com Deus. E aí eu falei, Senhor, por que o Senhor está fazendo eu passar por isso? E chorei no banheiro, briguei com Deus, tomei banho. E aí eu saí do chuveiro, ela começou a bater na porta, o almoço está pronto. Eu falei, já estou indo. Aí me recompus ali, botei um short, uma camiseta e fui almoçar. Quando eu cheguei na cozinha, eu estava vermelho de tanto chorar. E ela falou assim, você tomou banho com água quente? Eu falei, eu acho que tomei. Mas não era, eu estava vermelho de chorar, brigando com Deus, discutindo com Deus. E aí, irmãos, foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus. Porque quando eu sentei para almoçar, naquele turbilhão de emoção, de sentimento ruim, eu botei o celular em cima do balcão, assim, tocou meu celular. Antes de eu dar a primeira garfada. Aí eu atendi, eu falo, me arrepia. Eu atendi, era um rapaz que eu não conhecia. Falou assim, Temer, é o Vinícius Valverde.
E eu quero falar aqui para ficar registrado. Ele era da televisão. Ele era repórter da Vanguarda. Ele falou, rapaz, você não me conhece, mas eu fiquei sabendo da sua história através da sua irmã. E eu conversei com os empresários amigos aqui, a gente quer te mandar uma ajuda. E eu me senti mal com aquilo, porque eu morava num apartamento de 700 mil. Tinha gente que precisava mais do que eu. Aí eu falei, não precisa. De novo, aquele orgulho idiota. Ele falou, não, Temer. Esse dinheiro não é para bancar você, é só uma ajuda. Eu sei que você vai se recolocar, você vai voltar a trabalhar. Aí eu falei, tá bom, naquela época não tinha Pix, né? Naquela época era TED. Passei os dados da conta para ele e fui terminar de almoçar. Quando eu coloquei o telefone no balcão, tocou meu telefone de novo. Na sequência, irmãos. Na sequência. Era uma cliente minha. Falou, Temer, é a Silvia, tudo bem? Tudo bem. Ex-cliente. Eu vi que você está fazendo a rifa de uma bicicleta. Eu imaginei que você está precisando de dinheiro. O que você está precisando? Porque eu comecei a querer vender minhas coisas. Eu falei, eu vou fazer dinheiro das minhas coisas. Botei carro à venda, moto à venda, bicicleta à venda. Ela falou, não, eu estou precisando comprar um remédio para o Riad que custa muito caro. Ele precisa usar 3 caixas desse remédio, era um remédio inalatório, para impedir que ele pudesse se internar, porque ele estava com transplante, podia dar problema de infecção e tal. Eu já pedi para o plano de saúde, mas eu não tive a resposta ainda. E como eu tenho uma ação judicial contra eles, provavelmente eles não vão me dar o remédio, eles não são obrigados a dar remédio, né? Então eu estou vendendo a bicicleta para comprar. Ela falou assim, olha, eu imaginei que era isso e tem um boy aí na sua casa. Eu quero que você desça lá, tem um envelope para você. E aí eu falei, não, mas Temer, é para você isso aí, você usa para você comprar um remédio. Vocês guardem aí na cabeça de vocês que eram 3 caixas de remédio. Custava R$4.000 cada uma. E aí eu desci, peguei o envelope, era um envelope pardo, assim, tava gordinho ele até. Subi com aquele envelope e nem abri. Comecei a chorar no elevador. Sentei no balcão de novo. Botei o envelope. Abri o envelope. Quanto dinheiro tinha dentro, gente? 10 mil. 12 mil. Meu Deus do céu. O valor de 3 caixas de remédio. Aí ficou aquela emoção, eu e a minha esposa chorando. Botei o telefone de novo, fui dar mais uma garfada na comida e tocou meu telefone de novo. Aí eu atendi e falei, alô? Ele falou, Temer é da Unimed. Olha, nós conversamos aqui, nós vamos dar o remédio pro seu filho. Maravilha. Glória a Deus. Essa é a provisão de Deus, irmão. E a gente fica achando que provisão de Deus é dar o carro que a gente quer, a casa que a gente quer. Não é não, irmão. Lá em Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Essas outras coisas não são as coisas que a gente deseja. São as coisas que Deus tem para nós. Ele sabe o que é essencial. Isso era algo essencial. Era a manutenção da minha casa, naquele período que eu fiquei sem trabalho. Na semana seguinte eu já estava trabalhando. Graças a Deus por isso. A minha espera por uma nova oportunidade de trabalho não durou 2 semanas. Mas no momento que eu precisei da provisão e que eu me derramei diante de Deus com o que eu precisava, de forma... Não foi uma oração protocolarmente bem estabelecida. Não, eu briguei com Deus no chuveiro. Ele respondeu. E é esse lugar de paz, que excede todo entendimento, de saber que Ele cuida de mim, que Deus quer que a gente entre, irmão. Vocês estão entendendo isso? E não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com Ele. Porque Ele é misericordioso a esse ponto. O problema é que a gente quer colocar Deus numa caixinha e quer achar uma fórmula para acessar esse lugar de filho. E Ele só está dizendo, vem a mim, vem a mim.
está entendendo isso? Nós não precisamos, irmãos, ficar perturbados e nem ter medo dos nossos problemas. A paz que Jesus nos dá quando a gente entra nesse lugar de filho é um escudo contra a ansiedade e o medo. E aí isso fez muita diferença na minha vida quando eu entendi. Porque eu, com essa coisa de não querer ter problemas, não querer que minha família passasse por problemas, me trazia um estado de ansiedade muito grande. Porque eu queria controlar tudo. Então, podia estar tudo bem, e eu ficava com medo da coisa deixar de ficar bem. E o lugar que Deus quer que a gente entre não é o lugar da dependência da força do nosso braço. Ao contrário, irmão. O que Deus quer é que a gente entre num lugar de dependência dele. O que eu fiz com Deus naquele chuveiro foi falar: Senhor, eu cheguei no fundo do poço. Eu não tenho dinheiro para nada mais. E eu não consigo prover a minha casa. Só que eu falei isso chorando, aos gritos, sei lá o que eu fiz aquele dia. E a resposta foi imediata. E ele não deixou a mínima chance de eu achar que foi obra do acaso. Porque foi na sequência, um atrás do outro. Quando eu fui comer aquela comida já estava fria. Porque eu precisei parar para atender as bênçãos que ele mandava. Amém, irmãos? Amém. Em João 16:32 diz assim: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida neste mundo, irmãos, promessa de Deus para nós, será marcada por dificuldades, sofrimentos e desafios. Vou ler de novo. Presta atenção. Anotação minha, mas grave isso. A vida será marcada por dificuldades, sofrimentos e desafios. E isso não é uma surpresa. Deus não está sendo pego de surpresa por esse mundo. O mundo que tem uma natureza pecaminosa não poderia nos oferecer nada diferente do que um cenário de caos. Nada. Não existe mar calmo nesse mundo. E por quê? Porque o mundo se opõe aos princípios e valores do reino de Deus. Então não tem como o mundo te oferecer nada diferente disso. Nada. Mas aí você deve estar pensando assim: Temer, mas então você falou de que você ia trazer uma palavra de encorajamento. E está muito difícil. E eu vim aqui hoje, irmãos, para dizer uma coisa para vocês: Deus está contigo. Nós precisamos ter essa convicção. Tá difícil? Tá, mas Deus está conosco. Parece que não vai dar. Parece que agora não tem saída, mas Deus está conosco. Mas aquela coisa veio, aquele negócio que eu não sei como resolver, Deus está conosco. A doença chegou, aquele diagnóstico, não tem mais jeito, Deus está conosco. Irmãos, não precisamos entender isso. Nós precisamos entender só isso. Se nós entendermos que Deus está conosco, nós vamos aquietar o nosso coração. Sabe o que mais mata hoje, irmãos? A ansiedade e a depressão. Depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. Qual é o lugar que nós temos que viver? Excesso de presente. Nós precisamos viver o hoje, irmão. Nós não precisamos nos preocupar com amanhã.
Não precisamos. Deus está no controle de todas as coisas. Salmos 46, 10. Vou ler 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo, irmãos, é um convite de Deus para nós. Para nós buscarmos confiança nele. Aleluia. Você não está aqui porque você é obra do acaso, irmão. Deus te chamou pelo seu nome antes de você estar no ventre da sua mãe. E você acha que ele não cuida de você. Nós precisamos aquietar a nossa mente e o nosso coração. Porque só assim nós vamos reconhecer que ele é soberano sobre todas as coisas. Não cai uma folha sequer da árvore se Deus não permitir. E você está preocupado com o boleto que você não sabe como é que você paga. É uma incredulidade muito grande, irmão. Sem fé. Hã? Fala junto aí, irmão. Sem fé. Que lugar que nós temos que entrar, irmão? Que lugar que nós temos que entrar? Deus é soberano. Nós podemos e devemos encontrar refúgio em Deus, independente das circunstâncias. Tá difícil? Tá. Deus está contigo, irmão. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Nós precisamos nos aquietar, irmão. Se a gente não entrar nesse lugar de confiança, desse lugar de submissão, de saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, que se está bom foi Ele que fez, se está ruim foi Ele que permitiu, nós vamos enlouquecer, irmão. Nós vamos ficar vivendo excesso de passado, porque é que eu não fiz isso, porque é que não aconteceu isso, porque é que Deus permitiu isso. Ou nós vamos ficar vivendo excesso de futuro, como que vai ser, vai faltar a minha velhice. Esquece, irmão, Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele nos deu essa promessa de que o mundo é mau, mas Ele estaria conosco, o que a gente precisa fazer? Aquietar-nos. Eu vim aqui hoje para dizer para vocês, aquietai-vos. Aquietai-vos, irmão. Isaías 26, capítulo 26, versículo 3 em diante. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Vou ler de novo, irmão. Isso aqui é para depois vocês dormirem um sono tranquilo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ah, mas o governo é do PT. Azar, irmão. Ele permitiu, tem uma razão. O mundo precisa colher essa iniquidade aí. Mas e nós? Os nossos olhos estão aqui, irmão. Para onde a gente olha, irmão? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Não é confiar em nós, irmãos, na força do nosso braço, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso deixar de fazer, em quem eu posso votar, se vai ter recurso lá no STF ou não. Irmão, basta uma palavra de Deus. Não fica um em pé lá. Esse lugar que nós devemos entrar, irmãos. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável. Cheia de quê? Cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Deus tem sabedoria, irmão.
Deus tem uma sabedoria que é do alto. Isso é um dom dele, que se manifesta em um comportamento na minha vida. De que forma? De forma justa, pacífica e amorosa. Nós precisamos parar de querer resolver as coisas no tranco. Sabe qual é o problema de nós, da maioria de nós? A gente quer arrombar a porta que Deus não abriu, irmão. Pergunta como é que eu sei disso, Moisés. Já me dei mal pra caramba. Eu arrombei porta que Deus não abriu. E aí o que está acontecendo? Estou colhendo. A gente precisa entender, irmão, que tem coisa que Deus permite, tem coisas que a gente provoca. E aí é um problema. Porque eu fico vivendo fora do presente e eu não sei esperar o tempo de Deus. E eu quero dar jeitinho. Vai dar ruim, cara. Se você quiser dar jeitinho nas coisas que Deus não resolveu, vai ser difícil. Então, como que eu encontro esse lugar da paz que excede todo entendimento? Como que eu encontro esse lugar que eu aprendo a esperar a resposta de Deus, irmão? Como? Preciso morrer, irmão. Se eu continuar vivo e no controle da minha vida, eu não sei esperar os desígnios de Deus. Não sei. Eu vou querer dar jeitinho, eu vou arrombar a porta que Deus não abriu. Eu vou tomar a decisão que vai dar ruim, irmão. Pergunta como é que eu sei. Deu ruim. Você está entendendo isso, irmão? Eu não estou falando do que eu não vivo, cara. Porque a ideia aqui não é dar aula de teologia para ninguém. Se fosse isso, eu nem estava aqui. Não tenho essa capacidade. Mas nós precisamos pegar essa preciosidade que Deus deixou escrito para nós e aplicar ela na nossa vida. Porque os versículos são claros, irmão. Nós não precisamos entender contexto. Ah, mas foi escrito na Idade Média. Cara, esquece isso. Isso é legal saber. Vai estudar, bacana. Hoje mesmo chegou uma Bíblia para mim lá de hebraico e grego. É legal você conhecer coisas, se aprofundar. Deus quer isso de nós. Mas se a gente pegar isso que Deus nos deixou e aplicar na nossa vida, não tem chance de dar ruim. Está escrito. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pedem para mim o que vocês precisam. E aí o que eu faço? Cara, a galera hoje tem remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para não comer. É ou não é? E Deus está falando assim, se põe no joelho e ora. E eu estou querendo fazer o quê, cara? Acontece com frequência, alguém entra lá na minha sala e fala assim, chefe, eu não estou entendendo, só calma. O circo está pegando fogo lá. Fala assim, nós fizemos tudo que dava para fazer? Fizemos. Falei, agora com Deus, cara. Sabe qual é o problema da maioria de nós, Moisés? Nós queremos que Deus haja nas coisas ordinárias. E a gente quer fazer coisas extraordinárias. Quando é o inverso. As coisas que cabem a nós, que estão ao nosso alcance, as coisas do dia a dia, a gente tem que fazer. Mas o que a gente não consegue fazer, a gente ora e entrega. Foi o que o texto disse aqui. Ou eu acredito na palavra de Deus, ou eu não acredito. 2 Coríntios 5,15 até o 17, presta atenção. E ele morreu por todos. Ele quem, irmãos? Jesus. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Princípio importantíssimo. Você quer que ele trabalhe nas suas demandas? Quer, Moisés? Trabalhe nas demandas dele. Irmãos, nós temos um Deus de reciprocidade. Não adianta você não servir as coisas de Deus e achar que ele vai servir nas suas. Não vai. Não vai, irmão. Não vai. Eu rompo um monte de princípio.
e quero que Deus faça o favor dele na minha vida. Pode esquecer. Assim, versículo 16, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso aqui é um desafio para nós, irmãos, de uma vida de dedicação a Cristo. E eu não estou falando de trabalhar na obra dele. Eu estou falando de colocar os nossos desejos e ambições diante dele. Falar assim, Senhor, eu quero trocar minha moto. Vou pegar o Moisés como exemplo. Quer melhorar a moto dele. Antes dele sair comprando, fazendo conta, ele vai orar para Deus. Fala, Senhor, eu queria tanto trocar minha moto. O que o senhor acha? Aí Deus vai falar para ele, você precisa de uma moto melhor que essa, Moisés? Está entendendo? E onde vivemos para glorificá-lo, esse é o lugar, irmãos. Onde nós vivemos para glorificá-lo. Onde? Num lugar de submissão a Ele. Nós precisamos perguntar para Deus, irmãos, das coisas mais simples. Sabe por quê? Ele responde. É louco isso, mas Ele responde, irmão. Quando alguém que é de Deus vem conversar comigo, alguém que eu sei que é cristão de verdade, um cara que luta contra as suas próprias vontades, um cara que renuncia em amor de Cristo, e ele vem conversar alguma coisa com dúvida, eu fico olhando assim, e falo assim, não precisa responder, né? Eu falei, claro que não, se você está com a dúvida, Deus já respondeu. Tem cara que fala assim, mas Deus não falou nada. Se Deus está quieto, é para você não fazer. Simples, né? É ou não é? Eu perguntei para Deus se eu devia me separar. E Ele está quieto. Eu falei, não é para você separar, né, irmão? Primeiro que a palavra é clara em relação a isso. Mas você quer que Deus fale o quê? Deus não vai falar algo que a gente já sabe, cara. Você está entendendo? Se você está com dúvida, né? Não. Irmão, anota isso aí, cara. E aí nós precisamos entender então, irmãos, qual que é a vontade de Deus para nós? Qual é? Que a gente seja mais parecido possível com o seu Filho, Jesus. Ele quer que todos nós que nascemos de novo atinjamos a estatura do varão perfeito. Certo? Esse é o princípio básico. Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer que a gente se submeta à sua vontade, irmão. O que Jesus fez naquela cruz? Senhor, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia seja feita a sua vontade. Deus quer que a gente se submeta à vontade dele. Onde vocês acham que eu queria estar agora? Desculpa, tá, irmãos? Eu gosto muito de vocês. Mas eu saí 6:30 da manhã da minha casa. Os meus filhos estão querendo sair para jantar hoje. Falei, sexta-feira à noite não conte mais comigo. Por quê, irmão? Porque esse é o propósito de Deus. Se eu não me submeter debaixo do propósito de Deus, eu vou alimentar o quê? Os meus desejos. E isso não vale só para as coisas da obra de Deus, irmãos. Vale para tudo. Olha o que diz em Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Nós precisamos ter humildade e nos submeter à vontade de Deus. Importante para nós planejarmos e nos esforçarmos, mas nós devemos a todo momento estar sujeitos à vontade de Deus, porque Ele nos ouve e tem o controle sobre todas as coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que nós devemos alinhar tudo aquilo que a gente quer fazer com tudo aquilo que Deus quer fazer.
Se a gente quiser ter certeza que a nossa oração vai ser atendida, nós precisamos nos posicionar no centro da vontade de Deus. Está entendendo isso, não? Para de orar pelos seus desejos egoístas, irmão. Deus não quer satisfazer seu ventre, não. Não estou falando especificamente para ninguém, não. Estou falando para todos nós. Estou olhando no espelho aqui, tá? Deus não quer fazer os meus desejos egoístas. Ao invés de você falar assim, Senhor, me prospera, me dá dinheiro. Você fala assim, Senhor, me prospera, me dá dinheiro para eu poder ajudar famílias carentes. Aí pode ser que Ele ajude. Você está entendendo isso, irmão? Ah, mas tem o meu vizinho lá, ele nem acredita em Deus e o cara é milionário. Ótimo, mas vai para o inferno. Deixa eu falar uma coisa para você que eu descobri, isso atormenta. Você tem que ter a cabeça muito no lugar, vocês vão conseguir? Senão eu não falo. Vocês não vão ficar sem dormir, não. Se Deus é com você, presta atenção nisso. Se Deus é com você, para te abençoar, Ele vai mais tirar do que te dá. Pega essa aí, Moisés. A minha igreja não teria uma filial pregando isso. Vocês sabem por que tem igreja aí que tem 1000 filiais? Porque promete o que Deus não prometeu. E aí tem um monte de gente dentro da igreja que vai tudo para o inferno, porque estão achando que estão envolvidos com a obra de Deus e não estão. Deus não tem compromisso com o desejo egoísta de ninguém, irmão. Não tem. Deus está preocupado com o seu caráter. Ele quer que o seu caráter seja o mais parecido possível com o de Jesus. E aí eu pergunto para nós estamos preparados para viver o propósito de Deus na nossa vida? Estamos, irmão? Tá? Se Deus falar no seu coração, sabe aquela pessoa que você não perdoa de jeito nenhum? Essa aí que você está pensando? Essa aí mesmo. Você precisa ligar para ela amanhã, cara. E agora é para você mesmo. Essa aí que você está pensando. Eu sei, te magoou pra caramba. Mas precisa. Você está entendendo? Por quê, irmão? Que Ele quer que você perdoe ela. Para mostrar que você é melhor que ela. Porque o perdão é um atributo de Jesus, irmão. E aí, como que eu vou ser parecido com Jesus se eu não perdoo? Como que eu vou revelar o Espírito Santo que mora em mim se eu não estou refletindo os frutos do Espírito? Eu preciso, de forma incessante, buscar praticar a justiça. E esse lugar é um lugar de filho, irmão. Efésios 6,14, presta atenção, vou ler até o 18, já estou acabando. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos, irmãos, do conhecimento doutrinário da palavra de Deus. Nós precisamos da prática consistente do que a gente lê na nossa vida. Porque senão, irmãos, a gente só está cumprindo um rito, achando que a gente vai receber algo em troca. E não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer de nós que a gente cumpra uma lista de regras. Deus quer um relacionamento. Deus, quando Jesus foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, o véu foi rasgado. Nós temos um acesso direto ao Pai. As religiões caíram todas.
Você não precisa ser católico, espírita, umbandista, evangélico. Não, irmãos. Nós somos chamados para um relacionamento de filho. Estão entendendo isso? Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Lembra o ímpio que prospera? É esse cara aqui. Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque quando chega ao final da vida, aquele milionário que sabe que não está salvo, irmão, bate um desespero nele. Porque viveu a vida toda, conquistou um monte de coisa, fez um monte de coisa que para ele era importante. Mas e agora? O caixão não tem gaveta. E agora, irmão? Sabe, eu não sei se eu já comentei isso aqui, quero comentar, já estou finalizando, tá? Eu fui fazer um treinamento de 3 dias, e num dado momento no treinamento, era um treinamento sobre emoções. E eles criaram um ambiente como se fosse um velório. E tinha um caixão no meio. E tudo escuro, com vela acesa. Parecia um velório mesmo. E aí nós sentamos em cadeiras como se a gente estivesse assistindo o próprio velório. Então qual que era a dinâmica do treinamento? É como se você estivesse no caixão lá. E aí a gente recebeu 3 papéis. O primeiro era uma carta de despedida da nossa família. Com tudo aquilo que a nossa família tinha para falar sobre nós. Né? No meu caso, a minha esposa escreveu tudo que tinha para falar sobre mim. Aí tinha 2 papéis em branco. Um sobre o meu testamento. O que eu ia deixar das minhas coisas, para quem que eu ia deixar? Testamento. Então, as minhas cuecas vão para o meu pai. Esse tipo de coisa. E o outro era uma carta de legado. Você sabe o que é legado, não? Legado é o que a sua vida afetou a vida do outro. O que a sua vida agregou na vida de alguém que nem é tão próximo seu assim. E aquilo foi extremamente impactante para mim. Porque se eu não tivesse ouvido a voz de Deus no final de 2023 e tivesse ido fazer o que Ele mandou fazer, eu não tinha absolutamente nada para escrever naquele papel. E muitos de nós não temos o que escrever nesse papel. Porque legado não tem nada a ver com poder aquisitivo, legado não tem a ver com dinheiro, legado não tem a ver com cargo, legado não tem a ver com autoridade. Legado tem a ver com humildade. Legado tem a ver você abrir mão das suas coisas pelo outro. Legado tem a ver você ajudar o outro em favor de nada. Quer conhecer o caráter de um cristão, irmão? Veja o que ele faz para as pessoas que não podem dar nada em troca para ele. Porque agora está uma moda, não sei se vocês estão acompanhando. Tem um monte de homem de Deus sendo chamado para fazer missão em Orlando. Ah, irmão, sério mesmo? Você quer fazer missão em Orlando, Moisés? Eu quero também. Não tem mais homem de Deus indo para a África, não. Para Guiné, não tem. Estão todos indo para Orlando. Esse versículo que eu acabei de ler fala sobre a importância de nós renunciarmos a nós mesmos e priorizarmos aquilo que Deus quer que nós priorizemos. O que Deus quer, irmão? Qual que foi o mandamento de Deus para nós? Qual foi? Cuidar do órfão, da viúva, do mais necessitado. Pregar o seu evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. Não é abrir filial em Orlando. Se nós buscarmos a satisfação pessoal a qualquer custo, nós podemos esfriar a nossa fé e perder o acesso à salvação. Já falei aqui. A única maneira de se perder a salvação depois que se nasceu de novo é começar a pecar e não se importar mais com o pecado.
E aí nós vamos pouco a pouco escalando os nossos pecados, vamos esfriando a nossa fé, e a gente cai num lugar que a Bíblia chama de apostasia. E esse lugar de apostasia não tem volta, irmão. É o único pecado na Bíblia que não tem volta. Já falei aqui e vou repetir. Se um pedófilo, que a gente sabe que é pedófilo, no leito da morte se arrepender, ele é salvo. Por mais que a gente não concorde, essa é o que diz a palavra de Deus. Agora, se nós, que já confessamos a nossa fé, se a gente cauterizar a nossa consciência, começar a fazer pequenas concessões, pecar, 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 e não ficar chateado com o próprio pecado, a gente se afasta de Deus e a gente está condenado. E não dá mais para voltar, irmão. Não dá. Nós precisamos fugir desse lugar de apostasia. Nós precisamos colocar Jesus no centro de tudo, irmão. De tudo. De forma racional. A vida com Deus é uma decisão. Já falei aqui, vou repetir. E aí eu me encontrei com a verdade, irmão. Eu neguei a mim mesmo. Eu entendi o meu lugar de submissão à palavra de Deus. Eu entrei nesse eixo da paz que excede todo entendimento. Eu organizei toda a minha vida através de Jesus, porque meu casamento melhorou, a vida com meus filhos melhorou, meu convívio no trabalho melhorou, meu convívio com o colega de quarto melhorou. Eu perdoei aquela pessoa que eu tinha que perdoar e não conseguia. Eu não vivo mais no meu passado, nem no meu futuro, estou vivendo no meu presente. E agora eu vou ficar só de boa aqui na rede e não vou fazer mais nada da minha vida, porque Deus está cuidando de mim. Não, irmão. Nós somos chamados para compor o exército de Cristo. Se nós entendemos a verdade do Evangelho, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. É o que a Bíblia diz. Ah, eu não concordo. Vai brigar com quem escreveu o texto. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, se o sal não tiver sabor, com que há de se salgar? Olha a frase. Eu já falei isso e vou repetir. Olha isso aqui. Para nada mais presta, senão para se lançar fora. O que está dizendo para nós aqui, irmãos? Se através da verdade que você recebeu, você não refletir essa verdade na vida do outro, que é o legado, você não serve para nada, a não ser jogado fora do reino. É como se Deus dissesse para nós: você não quer passar essa verdade adiante, então você não serve para ter relacionamento comigo. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E agora olha a boa notícia para nós. Lembra os desejos egoístas? Quem que não quer ser destacado por Deus? Tem alguém que não quer? Todo mundo quer, não quer? Ó, promessa para nós. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Significa que se você fizer o que Deus está mandando você fazer, naturalmente você vai ser alçado a lugares altos. Porque esse é um benefício do Evangelho. Mas você não pode se engajar nisso por esse motivo. Isso vai ser uma consequência natural. Você está entendendo isso? É legal hoje as reuniões na praça. Se a gente juntar os 3 locais, dá mais de 60 pessoas. Mas na primeira reunião tinha 2. Qual que foi a consequência da obediência, da constância? Que Deus foi crescendo. E hoje é legal, todo mundo vê, todo mundo fala, comenta, irmão dá parabéns, que legal, glória a Deus. Vamos fazer o convite para as clínicas. Obra de Deus. Mas o coração não pode estar na quantidade de pessoas. Você está entendendo isso? E é nisso que a igreja, irmãos, está se perdendo. Só é a igreja que tem representatividade se tiver milhares de pessoas. Está errado, irmão. Está errado. Deus não está nem aí para a quantidade. Sabia disso? Deus não está nem aí para a quantidade. Muitas vezes o Espírito Santo vai estar numa capelinha como essa do que num templo de 10 mil pessoas. Porque é onde está o nosso coração, irmão. Está entendendo isso?
Versículo 16, estou encerrando. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Deus nos chamou, irmãos, para um lugar de relacionamento, para que a gente tenha a paz que excede todo o entendimento, que a gente se submeta à sua palavra, que a gente entenda o propósito dele na nossa vida. E aí, naturalmente, a gente vai resplandecer a nossa luz nesse mundo doido que está aí fora. É sobre isso, irmão. Você carrega o Espírito Santo de Deus para representá-lo onde quer que você vá. E aí a pergunta para a gente finalizar. Eu me estendi um pouco porque eu quis testemunhar algumas coisas para vocês aqui. Mas é para vocês entenderem que quando você, de fato, larga as rédeas da sua vida, é quando Deus age. Enquanto você tentar com a sua mão alcançar algum resultado na sua vida que você almeja, você não vai alcançar, irmão. Não vai. Você precisa estar dependente de Deus. De coração mesmo. Não é de forma religiosa, não. Deus não tem compromisso nenhum com a sua religião. Amém, irmão? Amém. Quem criou a religião foram os homens. Deus criou o evangelho. É muito diferente. Amém, irmãos? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Quer? Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Você que ficou incomodado com essa palavra, e deu para ver na expressão de alguns aí, isso que Deus está te atormentando, que você tem que fazer, que você já sabe. Não deixe de fazer, não. Amém, irmãos? Tudo aquilo que a gente quer receber de Deus, a gente tem que liberar para o outro. Nós precisamos entender isso. Não adianta a gente querer perdão de Deus se a gente não dá perdão. Não adianta a gente querer misericórdia de Deus se a gente não tem misericórdia. É consequência desse lugar que a gente tem que entrar. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame provisão nessa clínica, na Manancial. Que o Senhor, como o nome diz, abra, Senhor, uma fonte que jorre provisão para que essa casa se mantenha aberta e possa receber tantos outros homens que precisam conhecer mais do Senhor. Essa aqui não é uma clínica de recuperação, Jesus. Essa aqui é uma clínica onde vai preparar e forjar esses homens para que tenham relevância no seu reino. Assim eu quero declarar, Jesus, que o Senhor derrame neste lugar, Senhor, do seu poder, da sua glória, e que o Senhor manifeste na vida dos irmãos tudo aquilo que o Senhor tem para que eles sejam de fato, Senhor, luz nesse mundo doido que está por aí. Também quero te pedir, Senhor, aqueles que o Senhor incomodou e foi nítido quem o Senhor incomodou, que eles não deixem para amanhã, Jesus, aquilo que eles precisam fazer hoje, para que eles, a partir dessa atitude, deste posicionamento em submissão àquilo que o Senhor falou, que eles comecem a experimentar, Jesus, esse lugar da paz que excede todo entendimento. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor, como príncipe da paz, nos traga, Jesus, a convicção de que o Senhor está no absoluto controle de todas as coisas. Nós não queremos mais, Pai, viver do nosso modo. Nós não queremos mais depender da força do nosso braço. Nós cremos no que sua palavra diz, em Jeremias 29:11, que os seus planos são de bem e não de mal, para nos trazer esperança em um futuro. Então, que o Senhor assim cumpra, Pai, na vida dos irmãos, na minha vida, na vida de todos aqueles que estão assistindo, ouvindo essa palavra, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Glória a Jesus. Lembrar do meu microfone aqui, senão eu esqueço.